Modelagem estrutural com Revit e robô. Objeto de aprendizagem, módulo 6 de 6. Apresentamos objetos de aprendizagem desenvolvidos no âmbito do projeto Construa Brasil, que visam estimular o desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM por meio da capacitação. Os objetos de aprendizagem são compostos por vídeo, dataset e descrição. Este objeto de aprendizagem desenvolve a competência em modelagem estrutural com Revit e robô e está relacionado ao uso do BIM em autoria de projeto. Neste módulo, você irá aplicar os comandos de detalhamento estrutural e exportação da plataforma robô de modelagem estrutural, executando as pranchas de detalhamento, modelo em formato aberto da estrutura adotada para identificação vertical, residencial de habitação de interesse social. Este módulo do objeto de aprendizagem é útil para aqueles que desejam documentar o projeto e compartilhar o modelo de estruturas em concreto armado de uma edificação residencial multifamiliar no robô com auxílio do Revit. O projeto arquitetônico de referência para a estrutura modelada é de habitação de interesse social, desenvolvido pela CDHU e construído em Campinas, São Paulo. No módulo 6 de 6 do objeto de aprendizagem, do uso do BIM em autoria de projeto estrutural em concreto armado com Revit e robô, são apresentados os seguintes tópicos: gerar o detalhamento das armaduras de elementos no robô, exportação das plantas estruturais do robô, exportação do modelo do robô para o Revit, detalhamento de elementos no Revit e gerar o modelo IFC a partir do Revit. Para utilizar este objeto de aprendizagem, descarregue o dataset, instale a plataforma em seu computador ou utilize um computador que já tenha a plataforma instalada. Nesse caso, utilizamos o Revit e o robô na versão 2023. Descarregue o dataset utilizado no vídeo e disponibilizado abaixo. Abra a plataforma e abra o dataset. Assista ao vídeo por partes, repetindo as ações demonstradas. Faça quantas repetições forem necessárias para o seu aprendizado. Agora, nós vamos explorar as opções de detalhamento e documentação do nosso projeto estrutural com robô e Revit. Primeiramente, vamos na guia de layout, vamos em Projetos de concreto armado e clicamos em Armadura fornecida. Na sequência, no menu à esquerda, no inspetor de componente de concreto armado, clicamos duas vezes na coluna, que está detalhada, e vamos em Coluna, Armadura. Verificamos o detalhamento da nossa coluna, por exemplo, vou mudar o diâmetro para uma barra de 10 mm na nossa barra principal e vou manter a armadura transversal como 6,3 mm. Após isso, vou clicar neste botão em Desenho de coluna. Agora eu tenho detalhada a minha coluna com a armadura que eu especifiquei com 4 barras de 10 e os estribos 22 estribos de 6,3 mm e uma tabela com o formato das armaduras. Aqui está o detalhamento da minha coluna estrutural. Eu posso, em Arquivo, salvar desenho em um formato diferente e salvar esse desenho no formato DXF e abri-lo em uma ferramenta CAD ou no Revit, por exemplo. Vou cancelar e também poderia diretamente clicar em Imprimir e salvar o meu desenho como PDF. Clicando em OK. Vou cancelar. E agora vamos voltar para o menu Modelo de estrutura, Projeto de concreto armado, Armadura fornecida. Novamente, vamos no inspetor de componente e clicamos na viga que desejamos detalhar. Visualizamos a armadura da nossa viga, podemos realizar a alteração que desejarmos e, em sequência, clicamos no botão de Desenhos. Dessa forma, o desenho da nossa viga foi gerado com as armaduras que selecionamos e as mesmas opções disponíveis na janela de pilares estão disponíveis aqui também, como imprimir e exportar o desenho, salvar o desenho em um formato diferente. Podemos diretamente desse menu clicar duas vezes no elemento de placa, que é a nossa laje, vamos em Armadura, no menu de Layout. Em sequência, temos a visualização da armadura da nossa laje. Podemos alterar as armaduras conforme desejarmos e podemos clicar no botão de Desenhos e gerar o detalhamento da nossa laje. Aqui, no botão superior, conseguimos navegar pelos desenhos. Por exemplo, aqui nós temos a armadura inferior da laje, em sequência, a armadura superior da laje e a tabela de formatos e armaduras do nosso detalhamento. Essas são algumas opções de detalhamento que temos e, claro, as opções permanecem válidas, como imprimir e salvar o desenho
em um formato diferente. Podemos voltar para o nosso modelo, geometria. Essa lógica é válida para todos os elementos de concreto armado que detalhamos no robô. Na janela de dimensionamento, nós selecionamos desenho e poderemos adotar a opção de exportar os nossos elementos conforme desejarmos. Na sequência, também podemos ir na janela de suplemento e clicar em integração e integrar com o Revit e realizarmos a mesma integração que realizamos previamente de enviar a nossa estrutura do Revit para o robô, porém fazer o caminho contrário, enviando o modelo do robô para o Revit, clicando em OK. No meu caso, eu vou abrir direto a estrutura no Revit, que nós já temos ela aberta, nosso dataset, e aqui está a nossa estrutura no Revit. Vale lembrar que, ao fazermos o caminho inverso, enviando a estrutura do robô para o Revit, precisaremos usar o comando de automação analítica para realizar a construção do nosso modelo físico, ou seja, iríamos em analisar, automação analítica, e usaríamos uma analogia do que utilizamos para converter o nosso modelo físico para analítico, porém utilizando a opção analítico para físico, que nós converteríamos o modelo enviado analítico do robô para o modelo físico do Revit. No nosso caso, não será necessário. Eu também poderia importar todas as armaduras detalhadas no robô para o Revit, com a opção em análise estrutural, robô, especificação de código de armadura. Porém, no nosso caso, vou demonstrar como seria realizar o detalhamento de um elemento de concreto armado diretamente no Revit. Por exemplo, vou selecionar esta viga e vou selecionar a opção de ocultar, isolar temporário e isolar elemento. Os métodos que irei demonstrar aqui são válidos para todos os elementos do nosso projeto. Com eles, poderemos detalhar os pilares, as vigas, que irei exemplificar agora, as paredes do reservatório, lajes, escadas e qualquer outro elemento de concreto armado. Para isso, vou selecionar a nossa viga e selecionar a opção vergalhão que apareceu nesta barra superior. Recebi a mensagem de salvar o projeto, vou cancelar. Ok, recebi essa mensagem dos ganchos não estão definidos. Ok, por enquanto eu vou só ignorar. E agora nós entramos nessa janela de modificar, inserir vergalhão de formato livre. Inicialmente vou manter formato livre e existem dois tipos de distribuição para selecionarmos. Primeiro, vou selecionar a distribuição alinhada e exemplificar o seu funcionamento. Por exemplo, vou utilizá-la para construir os estribos da nossa viga. Primeiramente, o Revit está me informando para selecionar uma superfície hospedeira. Então, vou selecionar as superfícies que vão definir o formato do nosso vergalhão, selecionando essa superfície lateral, essa superfície superior, outra superfície lateral e a superfície inferior. Essas são as superfícies hospedeiras que definirão o nosso vergalhão, no caso, o estribo. Em sequência, clico em Caminho e o Revit me pede para informar o caminho que o nosso vergalhão percorrerá. E eu quero que o vergalhão percorra o caminho respectivo a essa extremidade da nossa viga, a essa aresta. Seleciono o caminho. Em sequência, vou clicar em Concluir. Também poderia alterar o layout do nosso vergalhão, mas por enquanto vou clicar somente em Concluir. Pronto, veja que o nosso vergalhão foi criado. Vou clicar e selecioná-lo. Lembra que eu falei que poderíamos alterar o layout do nosso vergalhão? Pois é, em vez de uma única barra, um único vergalhão, um único estribo, nós podemos selecionar, por exemplo, um espaçamento máximo, um número fixo, um número com espaçamento e um espaçamento livre mínimo. No meu caso, vou selecionar um espaçamento máximo e vou informar um espaçamento de 20 centímetros, ou seja, 200 milímetros. Pronto, nosso vergalhão está distribuído. Podemos selecionar o nosso vergalhão e temos propriedades aqui na janela da esquerda que podemos alterar, por exemplo, o diâmetro do nosso vergalhão. Vou alterar para um diâmetro de 6,3, de CA50. E tem outras opções que posso explorar aqui. Por exemplo, definir o nosso estilo como um estribo barra amarração. Em sequência, posso definir também os ganchos do nosso estribo, por exemplo, estribo amarração 90 graus. E veja que foi alterado a amarração do nosso estribo e posso explorar todas essas outras opções disponíveis. Por enquanto, vou deixar assim, a título de exemplo, e está feita a armadura transversal da nossa viga. Agora, vamos realizar a modelagem da armadura transversal. Irei selecionar novamente a nossa viga, irei em vergalhão,
E dessa vez irei utilizar o outro tipo de distribuição para exemplificar o seu funcionamento, que é a distribuição por superfície. Nela, o Revit me pede para informar uma superfície hospedeira. Para isso, irei selecionar a superfície superior da nossa viga. Em sequência, clico em superfície inicial e informo onde será a superfície de início da nossa armadura, que no meu caso será essa superfície do lado esquerdo. Posteriormente, seleciono superfície final e informo a superfície do lado direito como superfície final da nossa armadura. Seleciono, clico em concluir e a nossa armadura foi posicionada. Porém, vou pressionar ESC, selecionar a nossa armadura e em Layout, vou selecionar número fixo e vou selecionar 3 barras, por exemplo. E aqui estão 3 barras. Eu poderia alterar para 2 barras, porém vou manter 3 barras. Aqui, na janela esquerda, posso escolher o diâmetro da nossa armadura, vou deixar de 10 milímetros. Posso também informar um gancho para a nossa armadura. Vou informar um gancho no início de padrão, 90 graus, e o gancho foi implementado, e vou definir o gancho final, padrão de 90 graus, e o gancho também foi implementado na nossa armadura. Vou efetuar novamente o comando com a mesma lógica para efetuar a construção da nossa armadura positiva. Clico fora da nossa viga, clico na nossa viga, vergalhão, superfície, seleciono a superfície hospedeira, dessa vez a face inferior da nossa viga, clico em superfície inicial, face esquerda, clico em superfície final, face direita e clico em concluir. Dessa vez vou alterar o layout já para o que eu quero. Layout, número fixo, quantidade de barras, 2 e confirmar. E nós temos nossa viga exemplo detalhada. Posso apertar ESC para sair do comando e nós temos a nossa viga detalhada. Essa lógica, que exemplifiquei agora, pode ser utilizada para detalhar pilares, fundações, as paredes de reservatório e qualquer outro elemento de concreto armado presente no nosso projeto. Vou clicar em ocultar isolar temporário, reinicializar e pronto, nós temos a nossa vista de volta. Vou apenas apagar a armadura do nosso elemento, que fiz apenas a título de exemplo, e agora vamos exportar o IFC do nosso projeto estrutural. Para isso, nós vamos em Arquivo, Exportar, selecionamos este botão aqui embaixo para descermos a nossa barra, selecionamos Salvar um arquivo IFC. Na sequência, podemos selecionar o caminho onde desejamos salvar o nosso arquivo e clicar em Configurações de exportação, em Modificar a configuração. Aqui, podemos visualizar diversas configurações para o nosso IFC. Por exemplo, na guia geral, temos diversas opções, como, por exemplo, a versão do IFC que desejamos exportar, dividir paredes, colunas e dutos por nível, entre outras opções. Em conteúdo adicional, temos algumas outras opções que poderemos marcar, como incluir elementos de aço, exportar os elementos da vista de planta 2D e diversas outras opções. Conjuntos de propriedades, onde temos algumas outras opções referente a exportar o nosso conjunto de propriedades dos nossos elementos do Revit. Nível de detalhe, onde podemos selecionar o nível de detalhe da geometria de alguns dos nossos elementos, entre extra baixo, baixo, médio e alto. Em avançado, temos diversas outras opções que podemos utilizar na exportação do nosso IFC, de acordo com a nossa preferência. E referência geográfica, onde definimos, por exemplo, a base de coordenadas do nosso projeto, entre coordenadas compartilhadas, ponto de levantamento topográfico, o ponto base do projeto, a origem interna do Revit e diversas outras opções. Por enquanto, vou cancelar, manter a configuração padrão. Você pode escolher a configuração que atenderá à sua exportação. Aqui conseguimos ver a versão do IFC, qual base de coordenadas estamos utilizando, com base no que escolhemos aqui. Projetos para exportar, nós vamos exportar apenas o dataset de estrutura do Revit, que é exatamente esse projeto que está aberto, e clicamos em exportar. Pronto, e assim é possível exportar o IFC da nossa estrutura. Para obter mais informações sobre os comandos e recursos apresentados, consulte a base de conhecimentos com os artigos disponíveis em help.autodesk.com/view/rvt/2023/ptb e também em help.autodesk.com/view/rsa/ptb.
PRO/2023/PTB. Eu sou Pedro Guimarães, responsável pelo desenvolvimento do objeto de aprendizagem, vídeo, dataset e descrição. Meu LinkedIn é Pedro Guimarães. Autoria: Projeto Construa Brasil, MDIC. Coordenação: Professora Doutora Regina Ruschel. Recipet, Unicamp.